Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o Prof está aqui hoje para mais uma aula assim virtual. Eu queria muito estar aí junto com vocês na escola, né, fazendo a nossa rotina como ela era antes, mas por enquanto a gente precisa se cuidar. Eu estou aqui cuidando da Helena, da Alice e do meu marido, das cachorrinhas, né? Cuidando de todo mundo e preparando aulas para vocês. Quero que vocês tenham um pouquinho de paciência com a prof, que eu ainda estou aprendendo esse mundo aí novo, virtual. A prof. Júlia e a prof. Márcia já estavam mais organizadas, né? Eu estou começando agora. Então, assim, eu quero um pouquinho de paciência de vocês, tá? Pode ser que de vez em quando eu faça umas bobices, mas aos pouquinhos a gente vai se organizando, tá bom? Hoje, então, vou falar de duas coisas. Eu vou começar relembrando a classificação dos substantivos, né? E o conceito de substantivo. E depois vou falar um pouquinho, até preparei umas fichas, ó, para ajudar. Vou falar um pouquinho sobre a flexão de gênero, certo? Tá? Mas antes, para relembrar um pouquinho o substantivo, a classificação e a questão do conceito, quero ver se vocês lembram desse objeto. Lembram? Pois então, eu coloquei algumas coisas novas, porque do ano passado para cá coisas aconteceram, né? Mas a coisa mais importante que aconteceu com certeza foi a vinda da Helena. Então, esses objetos têm a ver com isso. O primeiro deles não tem, tá? O primeiro deles, eu depois encontrei, mexendo nas minhas coisas, eu encontrei esse colarzinho que a Alice usou no primeiro dia de aula, num dos primeiros dias de aula de Salvador. Ela usou esse colarzinho. Era uma proposta da prof, né? A gente colocou, cada mãe colocou seu perfume, o pai, né? Para a criança sentir assim, o cheirinho do pai e da mãe, não sentir tanto medo, né? Que às vezes dá um medinho no primeiro dia. Outro objeto que coloquei aqui foi um sapatinho, que a Alice usou e a Helena também, né? Um sapatinho feito de lã. Bem bonitinho, foi a minha tia que fez, uma tia bem querida. Aquela que era minha madrinha, aquela história que eu contei para vocês no ano passado. Lembram dos ciúmes que eu tinha da minha irmã? Que ela roubou minha madrinha, minha tia querida, aquela que virou a madrinha dela. Então foi ela que fez esse sapatinho. Outro objeto que eu coloquei foi essa toquinha. E essa toquinha foi um objeto importante. A Helena não usou. Quer dizer, ela usou outra, não essa aqui, tá? Vou contar um pouquinho o que aconteceu. No dia do nascimento da Helena, logo que ela nasceu, eles colocaram uma toquinha igual a essa, né? Mas não esta, igual a esta. Colocaram uma toquinha e eles embrulham num lençolzinho branco, assim, num paninho branco, e te entregam, né? Entregam para a mãe. Como eu passei mal logo depois do nascimento, né? Em seguida já me tiraram e eu só vi ela de novo com a roupinha, aquela que eu escolhi, que aí o meu marido ajudou lá a vestir e tudo. Então, se perdeu essa toquinha. Eu me lembrava disso, que eu tenho guardado a toquinha da Alice, e que ela nasceu no mesmo hospital. Então, eu pedi para uma enfermeira querida que me acompanhou lá no quarto, eu pedi para ela se ela podia, né, conseguir uma toquinha para mim. E ela conseguiu. Então, eu tenho esse registro aqui, né, físico. E mais um objeto, vou mostrar só mais esse, para não me ater muito, uma foto das duas juntas, olha que lindo. Isso aqui é logo que ela nasceu. Então, esses são os objetos novos que eu coloquei na caixa, mas ele continua repleto de outras coisinhas, né? Para lembrar um pouquinho a questão do substantivo concreto e abstrato, e simples e composto, comum ou próprio, primitivo ou derivado, eu vou escolher um desses objetos, tá? Vamos pegar o sapatinho. Tá? O sapatinho, ele pode ser um substantivo concreto, né? Ele é físico, não é porque eu posso tocar, lembra? Eu falei isso na última aula, mas porque ele existe, independente de qualquer coisa, ele tá aqui, ele existe, tá? Ele é físico, ele é palpável, mas ele existe, esse é o fato dele ser concreto. Além disso, ele é um substantivo comum, né? Ele designa um ser comum, ele não é escrito com letra maiúscula, por exemplo, e ele também é um substantivo primitivo, que vai derivar outros, vai derivar o substantivo sapataria, por exemplo, vem de sapato, né? E, por último, ele ainda é um substantivo, concreto, simples, né? Ele não é composto, simples. Então, é um substantivo simples porque ele é formado por uma única palavra. Então, agora, só para falar desse sapatinho aqui, eu fiz a relação de todas as classificações do substantivo, certo? Então, o que a gente precisa saber sobre os substantivos? Que eles têm essas características, né? Que eles são diferentes uns dos outros, e que a gente pode classificar de acordo com essas características. Outra coisa,
essa caixa está cheia de objetos, né? Que são físicos, que são todos concretos. Mas a partir deles, eu posso criar substantivos abstratos. Por exemplo, se eu falar do amor que eu sinto pelas minhas filhas, né? Ó, que essa foto reproduz. Então, eu estou falando de um substantivo abstrato. Se eu falar, por exemplo, deixa eu pegar outra coisa aqui. Ai, da saudade desse dia da praia. É um substantivo abstrato também. Então, o que é importante a gente reconhecer aqui? Que os substantivos, eles são palavras que podem se classificar de acordo com essas possibilidades, tá? Deu para refrescar um pouquinho a memória? Só, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a flexão de gênero, ó. Preparei esse materialzinho aqui para ajudar. Então, quando eu falo de flexão de gênero, eu vou falar da flexão do substantivo e eu vou pensar na ideia de masculino e feminino, tá? Nunca vou pensar nessa questão de sexo. Não tem nada a ver sexo. Gênero é outra coisa, tá? Às vezes acaba parecendo, né, feminino, masculino, parece que está se relacionando a sexo, mas não é disso que a gente está falando. Até porque a gente está falando de palavras, e palavras têm gênero, não sexo, tá? Quando eu falo de substantivo e das suas flexões, eu vou pensar que o substantivo, então, ele tem dois gêneros, o masculino e o feminino. Todo substantivo tem esses dois gêneros, certo? E ele vai designar coisas, pessoas, animais. Então, aqui nesses exemplos eu coloquei ó, o aluno, a aluna, o leão, a leoa, o lápis, a caneta, né? Do lado de cá os masculinos, do lado de cá os femininos, tá? Até aqui tudo bem? Opa, tem que me ajeitar aqui. Mesmo os substantivos que se referem a pessoas ou animais podem apresentar diferença entre sexo e gênero. Vamos ver por que isso é diferente. Ó, olha a palavra o indivíduo. Ela é masculina e a palavra cobra feminina. O gênero, portanto, é uma convenção. Por isso que não está relacionado a sexo. A palavra indivíduo é masculina porque é masculina, tá? É uma convenção. Tá, vamos lá. Qual é a principal regra, então, de gênero? Vocês já sabem, tá dentro da cabeça de vocês. Tem a ver com o final da palavra, né? Geralmente, não é sempre, tá, gente? Mas geralmente, o final da palavra vai marcar o masculino e o feminino. Então, a principal regra tá aí, ó. O feminino geralmente é formado pela troca do o pelo a ou o acréscimo da vogal a no final de uma palavra. Então, menino, menina, né? Eu tenho o e o a ali. Então, é isso que vai diferenciar uma palavra masculina de uma feminina. Ainda, a gente pode levar em consideração, né, o que vem antes desse substantivo. Então, se vem o artigo o, eu vou ter uma palavra masculina, o clima, o mapa, o barco. Se eu tenho um artigo feminino, o artigo a, aí eu vou ter a tribo, a chave, a coisa, eu vou ter um substantivo feminino. O que isso quer dizer? Quer dizer que o artigo, ele é definidor de gênero. Oi, que isso, Sora? Se eu consigo colocar a letra o artigo o, antes de um substantivo, eu sei que ele é um substantivo masculino. Se eu consigo colocar o artigo a na frente desse substantivo, é porque ele é feminino, tá certo? Até aqui tudo bem, gente? Vamos lá, então. Tô aqui me atrapalhando com essas fichas, né? Mas aos pouquinhos a gente vai se organizando. Desse lado que tem que ficar. Muito bem, então eu vou falar agora sobre a classificação, porque tudo se classifica nessa gramática, né? Então eu vou dizer que alguns substantivos são biformes, e outros são uniformes, Os substantivos biformes, eles têm duas formas, uma para o masculino e a outra para o feminino. É o caso de menino, menina, bode, cabra, marido, esposa. Vejam que pode acontecer pelo acréscimo do a, desculpe, né, no lugar do o, mas também pode ser por uma combinação completamente diferente, né? Bode, cabra, por exemplo. Né? Não foi só um o que mudou ali, a palavra toda se modificou. Os substantivos uniformes, olha ali, aqui, uma forma,
Então, eles têm uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Isso vai acontecer no caso dos animais, tá? Olha ali, a gente vai chamar eles de substantivos epicenos, tá? A borboleta, a onça, o jacaré. Então, aqui, para eu saber se é macho ou fêmea, eu tenho que usar esse termo. Então, eu vou dizer a borboleta fêmea, a onça macho, o jacaré fêmea, tá? Ó, perceba que o artigo não mudou ali, a cobra continua sendo a cobra, o jacaré continua sendo o jacaré. O que mudou ali foi o macho fêmea, certo? Quer aqui tudo tranquilo? Então, de novo, biforme, 2 formas, uniforme, 1 forma, tá? Temos ainda umas características, tá? Eu ainda tô falando lá dos uniformes, e lá nos uniformes eu tenho o substantivo comum de 2 gêneros, que é aquele, olha, que não se modifica, é o artigo que define o artista, a artista. Percebam que artista não se modificou, foi o artigo na frente que modificou. Então, isso significa que esse substantivo é comum para 2 gêneros. Ele fica igual, o que muda é o artigo, tá? O sobrecomum é aquele que tem já um gênero fixo. A criança, não existe o criança, é a criança, não existe o pessoa, é a pessoa. Sempre feminino, não importa, vai se tratar de menino ou menina, o contexto é que vai explicar, tá? Se era um homem ou uma mulher, daí questão do gênero, tá bom? O que mais que eu tenho? Ah, sim. Sobre os substantivos é isso, tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar que o substantivo é a palavra que se modifica, que ela não tem sexo, que ela tem gênero. E aí, quando eu falo de gênero, eu falo de gênero feminino ou masculino. O masculino é marcado pelo artigo o e pelo final da palavra o. E o feminino é marcado pelo uso do artigo a e o final da palavra a. Nem sempre é assim, mas a grande maioria vai ser marcada por isso. Dentro dos substantivos, eu tenho que pensar na flexão de gênero, eu tenho que pensar que alguns são biformes, tem 2 formas, uma para o masculino e outra para o feminino, e outras são uniformes, tem uma forma só. Ou o artigo vai dizer, ou ela vai ser sempre do mesmo gênero, tá? O que acontece com os substantivos é muito parecido com o que acontece com os adjetivos, mas o que são os adjetivos? São as características. Lá no formulário Google da semana passada, a prof colocou exercícios para diferenciar uma coisa da outra. Eu tenho que saber o que é um substantivo e o que é um adjetivo. O que é, afinal, então, um adjetivo? Adjetivo é uma característica. É uma qualidade, um defeito, mas é uma característica. Então, o óculos vermelho. Vermelho é a característica do óculos, portanto, óculos é o substantivo, vermelho é o adjetivo. O casaco quentinho, casaco é o substantivo, quentinho é o adjetivo. E como o adjetivo se relaciona muito com o substantivo, ele está sempre ligado ao substantivo, ele vai seguir as mesmas regras da flexão de gênero do substantivo, é tudo igual. Eu vou também ter o acréscimo do o ou a, né? No caso dos adjetivos também. Uma vez, numa turma, um aluno explicou assim a diferença entre o substantivo e o adjetivo. Eu achei muito legal. Os substantivos, eles desenham o mundo, mas os adjetivos, eles colorem o mundo. Então, ele quer dizer o quê? Que quando eu digo assim, ó, que o dia estava bonito, bonito é a visão que eu tenho desse dia, que é o substantivo. Então, quando eu uso um adjetivo, eu qualifico, eu caracterizo, eu digo como eu vejo aquela coisa, tá? Então, o adjetivo é isso, é essa qualidade. Então, olha só, ainda não terminaram as fichinhas. Os adjetivos, então, a questão do gênero vai ser bem semelhante. Eu vou ter o masculino e o feminino também. Opa, não é isso aqui. Me atrapalhei. É aqui. 12. É aqui. Então, olha só. Os adjetivos uniformes são aqueles que têm uma forma, ó. Aluno feliz. Aluna feliz. Percebam que o feliz, que é o adjetivo, não se modificou, ele ficou igual. O que sofreu mudanças foi ali o substantivo, né? Que ganhou o ou a. Eles podem ser biformes e aí eles vão ter 2 formas. Olha ali, estudioso, estudiosa. Aluno, estudioso, aluna, estudiosa.
E aí vem aqui aquela regra máxima da concordância, lembram? Se o substantivo está no masculino, o adjetivo também vai ficar. Então, aquela combinação. E para finalizar aqui, ó, alguns podem oferecer certa dificuldade. Por exemplo, plebeu, plebeia, mal, má, cristão, cristã, europeu, europeia. Percebam que não foi só um A, um O que mudou, mas isso também aparece lá nos substantivos. Então, as regras, elas são muito parecidas, certo? Eu vou passar de novo as fichinhas para vocês olharem mais uma vez. E depois eu vou querer que vocês façam apontamentos no caderno de vocês para não ficar assim tão perdido, tá? Pode fazer um esqueminha, um resuminho, vai assistindo e vai anotando, tá? Isso já é uma forma também de vocês aprenderem a pesquisar, é uma maneira diferente de estudar. Lá na gramática, vocês vão encontrar também esse conteúdo. E exatamente essa semana a gente vai trabalhar com as atividades lá na gramática. E vocês vão perceber que se vocês forem lendo antes de fazer os exercícios, vocês também vão reforçar esse conhecimento. A gente aprende ouvindo, a gente aprende lendo e a gente aprende fazendo. Então, olha, tudo isso a gente está fazendo agora. Vocês estão primeiro me ouvindo, né? Depois vocês vão ler lá na gramática e depois vão realizar os exercícios. Então, são 3 etapas importantes. Lá no inglês a gente diz, né, o listen, né, aquela organização do inglês, é bem isso na língua. Na língua portuguesa é a mesma coisa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês de novo as fichinhas, para não ficar nada perdido, tá bom? Porque quando eu fui falando, né, eu fui mexendo um pouco. Então, só para ficar mais bonitinho. Então, aqui, deixa eu ver onde é que fica bom. Aqui. Flexão de gênero, então. Pronto. Ó, substantivo tem masculino e feminino, não tem sexo, então é gênero, né? Não é sexo. Aqui. Opa! Todo substantivo tem um gênero, então, coisas, pessoas e animais. Alguns exemplos aqui. Virou. Opa, aqui não tem nada. Aqui, 4. Hoje, volta. Mesmo substantivos que se referem a pessoas ou animais podem apresentar diferença entre o sexo e o gênero, tá? Porque gênero é coisa de palavra e sexo é coisa de gente, é outra coisa, tá? Entre pessoas, entre espécies também, né? O indivíduo, a cobra. Então, o gênero é uma convenção, tá? Alguém foi lá e disse que o indivíduo ia ser masculino e que a cobra ia ser feminina e pronto, final. 5, 6. A principal regra, então, o feminino geralmente é formado pela troca do O pelo A ou acréscimo da vogal A na palavra. Então, menino, menina. Depois, ou ainda, são masculinos. Tem que me organizar aqui. São masculinos aqueles substantivos que se pode antepor o artigo O, e são femininos aqueles substantivos que pode se antepor o artigo A. Então, se eu coloco o O antes ou o A, né, vai fazer a diferença de gênero. A classificação, ó, substantivos eles podem ser biformes, com 2 formas, ou eles podem ser uniformes, com uma forma só, tá? Aqui, ficou bom assim. Pronto, por aqui pegou tudo. Esses substantivos uniformes, eles podem ser comum de 2 gêneros, quando o artigo é que vai definir, ou eles podem ser sobrecomum quando o gênero é fixo, né? É fixo, não muda, tá bom? A pessoa e a criança sempre vai ser feminino. A criatura, não existe o criatura, né? Mesma coisa. Com relação aos adjetivos, as regras são muito parecidas. Eu também vou ter um masculino e um feminino. Essa é a flexão do gênero. Eu vou ter alguns uniformes e outros biformes. Então, uniforme, uma única forma. O feliz ali só tem uma forma, só fica feliz, não fica felisa, né? E os biformes, que são aí o estudioso, estudiosa. E aquelas formas que são mais complicadinhas e diferentes, tá? Deu para entender, galera? Então, tá. Então, o que eu quero de vocês essa semana? Essa semana a gente vai ter videoconferência, vai poder conversar um pouco sobre as dúvidas de vocês, mas eu quero que vocês façam os exercícios. Na semana passada eu me atrapalhei um pouco e botei exercício assim, programei o exercício para daqui a uma semana. Agora eu vou colocar 48 horas para eu poder ficar cuidando, né, como é que vocês estão indo, tá bom?
Então tá, um beijo, fiquem bem, se cuidem, máscara quando sair de casa, álcool gel na mão se precisar, fica em casa, te cuida, tá? Um beijo bem amoroso da tua prof aqui que tá louca de saudade. Vou ver se eu organizo uma contação de histórias pra nós, tá? Prometo.